Eu estou aqui neste momento, não por um acaso, mas por uma providência dos céus. Falo diretamente a você, que me escuta agora. Você não chegou a esta mensagem por acidente. O Espírito Santo te guiou aqui, porque o seu clamor rompeu os céus e chegou até o trono do Altíssimo. Ouça-me com atenção por apenas alguns minutos, pois uma grande reviravolta está prestes a acontecer em sua vida e você precisa estar preparado. Esta é uma mensagem urgente, um segredo espiritual que você precisa ouvir antes do fim deste dia. Eu sei da sua dor. Eu vejo o seu coração apertado, a angústia que te visita nas longas noites em que o sono não vem. Vejo as contas que se acumulam sobre a mesa, os boletos que parecem se multiplicar, o medo constante de abrir a carteira e não encontrar o suficiente. Eu sinto o peso que você carrega nos seus ombros, o peso da responsabilidade, da vergonha, da sensação de estar falhando com aqueles que você ama. Você sorri por fora, mas por dentro a sua alma chora. Você se sente em um poço de lama, em uma areia movediça, onde quanto mais você tenta lutar para sair, mais você se afunda. A sua vida financeira parece um deserto sem fim, e você olha ao seu redor e só vê as dificuldades, as portas fechadas, os empecilhos, as pedras no caminho. Muitas vezes você se ajoelhou e perguntou a Deus: Senhor, por quê? Por que comigo? Onde estás que não vês a minha aflição? Você vê outras pessoas prosperando, recebendo bênçãos e se pergunta: o que há de errado com você? A sua fé vacila, a esperança parece uma chama fraca, prestes a se apagar com o vento forte da provação. Você se sente esquecido, abandonado. A ansiedade se tornou a sua companheira constante, um nó na garganta que te impede de respirar aliviado. Você está cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de ver os seus sonhos serem adiados dia após dia. Mas eu, que em vida vi a face do sofrimento e também a glória do poder de Deus operando maravilhas, estou aqui para te dizer, com toda a autoridade que o céu me concede, o seu choro chegou ao fim. A sua batalha espiritual está sendo vencida neste exato momento. O Senhor ouviu o seu clamor e me enviou para te entregar a chave da vitória. Uma chave que vai transformar toda maldição em bênção, toda escassez em abundância, todo deserto em um manancial de bênçãos. Hoje eu te trago uma promessa, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O milagre financeiro vai acontecer na sua vida. Os recursos surgirão do nada. A providência dos céus vai se manifestar de uma forma tão extraordinária que não haverá espaços para a dúvida no seu coração. Não estou falando de uma pequena ajuda, de uma esmola. Eu estou falando de uma restauração completa. Eu estou falando de portas que se abrirão onde não haviam a mínima esperança. Eu estou falando de recursos que chegarão de formas que você não pode sequer imaginar. Estou falando da prosperidade que Deus sonhou para você. Uma prosperidade que trará a paz ao seu coração e o descanso para a sua alma. Através dos seus arcanjos, Deus vai preparar uma mesa para você, na presença dos seus adversários. É uma mesa de providências, uma mesa na presença dos inimigos, na presença dos que duvidaram e tentaram te desmerecer. E nessa mesa haverá um cálice
um cálice que representa a sua vida, e esse cálice transbordará. Você receberá toda sorte de bênçãos. Deixe-me contar uma pequena história. Havia uma mulher, uma viúva chamada Lúcia, com 3 filhos para criar. As dívidas eram tantas que o dono da casa já havia ameaçado despejá-la. Em desespero, ela se trancou no quarto, não para reclamar, mas para clamar com uma fé que ela mesma não sabia que ela tinha. Ela não pedia muito, apenas o suficiente para não ver os seus filhos na rua. Dias se passaram e nada, mas ela perseverou. Ela continuou buscando em oração. Certa manhã, o carteiro entregou uma carta. Era de um antigo escritório onde o seu falecido marido havia trabalhado há mais de 20 anos. A carta dizia que, devido a uma revisão de processos antigos, haviam encontrado um fundo de garantia esquecido em nome dele, um valor que não só pagaria todas as suas dívidas, mas lhe permitiria comprar a casa onde morava e ainda garantiria o estudo de seus filhos. A providência surgiu do nada. Foi a providência dos céus, respondendo a um coração fiel. Lembro também de um pai de família, um homem honesto e trabalhador, que perdeu o emprego e viu seu mundo desabar. Por meses ele procurou uma nova oportunidade, mas só encontrava portas fechadas. A humilhação e o sentimento de fracasso o consumiam. Ele começou a crer que não era mais capaz. Um dia, ouvindo uma mensagem de fé, aqui, como você está ouvindo agora, ele decidiu fazer um ato de fé. Ele parou de olhar para as circunstâncias e começou a agradecer a Deus pelo emprego que ele ainda não via. Ou seja, ele acreditou no milagre antes mesmo do milagre acontecer. Dias depois, o telefone tocou. Era o antigo chefe de uma empresa que ele nem lembrava mais, convidando-o para uma entrevista. A vaga era para um cargo superior ao que ele tinha antes, com um salário que era o dobro. Deus não apenas restituiu, ele deu dupla honra. Agora você pode estar se perguntando: se essa bênção é para mim, por que ela ainda não chegou? Por que tanta demora? Ouça com atenção, pois vou te revelar um segredo espiritual. Muitas vezes a bênção está retida, bloqueada por amarras no mundo espiritual. Não é que Deus se esqueceu de você, é que existem barreiras invisíveis que precisam ser quebradas. A primeira barreira são as palavras negativas que foram ditas sobre ti, palavras de derrota, de incapacidade, de fracasso, ditas talvez por pessoas próximas, até mesmo pela parentela, por professores, por ex-companheiros ou até por você mesmo. Palavras como: você nunca vai ser ninguém, você não leva jeito para nada, dinheiro não é pra gente como nós. Essas palavras têm poder e criam uma fortaleza de crenças limitantes ao seu redor, que te impedem de receber a prosperidade. A segunda barreira pode ser uma maldição hereditária, padrões de ruína, de fracasso, que se repetem de geração em geração na sua parentela, que são passados de pai para filho. Você olha para trás e vê seus pais, seus avós, sempre lutando, sempre no limite. Isso não é uma coincidência, é um laço do inimigo que precisa ser quebrado, em nome de Jesus, para que você seja o primeiro da sua linhagem a viver com a abundância plena que Deus reservou para você. E a terceira é o espírito de escassez. É um mal que se aninha na sua casa e atrai todo tipo de energia negativa e de pensamentos de fracasso.
Esse espírito repele a providência e mantém todos presos num ciclo de escassez e de fracasso. Mas a boa notícia é que a solução para quebrar tudo isso é simples e poderosa: a sua fé, unida à sua ação, à sua perseverança. A sua fé é a força que move a mão de Deus, e a ação é o que materializa o milagre no mundo físico. E é isso que faremos agora. Eu te convido a entrar em espírito de oração comigo. Se você puder, feche os seus olhos agora. Se você não puder, se concentre em minhas palavras. Fique à vontade para repetir comigo em voz alta ou mentalmente, mas com toda a sua força, com toda a sua alma, com toda a fé que há no seu coração. Senhor Deus, Pai de toda providência, eu me coloco diante de Ti, neste momento sagrado, através da poderosa intercessão de Teu servo, Padre Pio. Eu reconheço a minha aflição, a minha angústia e a minha necessidade, mas neste momento eu escolho ter fé. Eu creio na Tua promessa de um milagre financeiro para a minha vida. Em nome de Jesus Cristo, com o poder e autoridade que Ele me confere, eu quebro agora toda amarra no mundo espiritual que impede a minha prosperidade. Eu cancelo e lanço por terra toda palavra negativa, toda praga, toda sentença de fracasso que foi dita sobre mim, sobre a minha casa e sobre a minha família. Essas palavras não têm mais poder sobre mim. Eu quebro agora toda a maldição hereditária de miséria, de dívida e de escassez na minha parentela. Pelo sangue de Cristo, eu declaro que toda amarra de maldição se quebra hoje, aqui e agora. Eu sou o início de uma nova geração de prosperidade e de bênçãos sem medida. Eu renuncio em nome de Jesus todo espírito de escassez, todo medo da falta, toda crença limitante de que não sou merecedor. Eu abro meu coração para receber a abundância e as bênçãos que vêm dos céus. Eu abro as minhas mãos para receber a providência que supre toda necessidade. Senhor, eu te peço perdão por todas as vezes que duvidei, que murmurei, que tive medo. Purifica o meu interior. Limpa toda a energia negativa e tira a ansiedade do meu peito. Alivia nosso coração e fortalece nossa alma. Eu declaro vitória sobre a minha vida financeira. Eu declaro que as portas que estavam fechadas se abrem agora. Eu declaro que os recursos que eu preciso surgem do nada, por caminhos que só o Senhor conhece. Eu declaro que toda dívida será quitada e que a abundância flui para a minha vida. Eu tomo posse agora do meu milagre financeiro. Eu recebo o livramento. Eu recebo a restauração. Eu recebo a dupla honra. Eu recebo toda sorte de bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora respire fundo. Sinta a paz, tomando conta de todo o seu corpo e do ambiente. Esta é a paz que excede todo entendimento. Sinta a leveza de ter entregado o seu fardo. Uma grande libertação aconteceu na sua vida neste momento. Você sentirá uma forte presença, talvez um arrepio, uma vontade de chorar. Não se assuste, é a graça divina que chega e te abraça. Agora, um alerta importante. Quando o milagre começar a se manifestar, e ele vai, quando a providência aparecer, quando a porta se abrir, quando os recursos chegarem, o inimigo, o adversário, tentará semear a dúvida em seu coração. Ele vai sussurrar aos seus ouvidos que foi sorte, que foi coincidência, que foi obra do acaso. Nessa hora eu te peço,
lembre-se desta oração. Lembre-se da minha voz e deste nosso momento. Ajoelhe-se e agradeça. Dê glória a Deus, pois a gratidão é a chave que mantém a porta das bênçãos sempre aberta. E como um compromisso, como um ato de fé, eu te peço para fazer um jejum de palavras negativas. A partir de hoje, por pelo menos 7 dias, você não vai proferir nenhuma palavra de reclamação, de derrota, de falta, de dúvida ou de medo. Se o seu pensamento vier, você vai repreender em nome de Jesus e substituirá por uma declaração de fé. Palavras têm o poder para edificar ou para destruir. Você precisa usá-las a seu favor, porque você não encontrou esta mensagem, você não entrou neste vídeo por acaso. O céu te marcou para receber uma grande bênção, uma grande mudança. Este é um segredo espiritual entre nós, um laço de fé que criamos. Guarde estas palavras no seu coração. Ouça esta oração sempre que a dúvida tentar voltar. Agora, para afirmar estas palavras, eu peço que você deixe aqui nos comentários para que o mundo espiritual veja a sua fé, porque, como eu disse, palavras têm poder. Quando você declara algo sobre a sua vida, você está dando legalidade no mundo espiritual para que aquilo de fato tenha força sobre você. Então, deixe aqui nos comentários a seguinte frase de poder. Escreva assim: eu tomo posse do meu milagre financeiro. Ao escrever isso, você está profetizando, você está materializando a sua bênção. Aproveite também para deixar aqui os seus pedidos de oração, a graça que você deseja alcançar. A providência dos céus está chegando na sua vida. Deus me deu autoridade para proclamar que a sua espera chegou ao fim. As portas que antes estavam fechadas se abrirão misteriosamente e o seu milagre, a prosperidade, a provisão chegará de onde você menos espera. Sim, eu estou dizendo especificamente para você. O recurso vai surgir em sua vida de formas que você não imagina. Acredite nisso com todo o seu coração. Deixe-me lhe contar algo do meu próprio tempo na terra, para que você entenda que a providência divina não é uma fábula, mas a mais pura realidade. Deus colocou em meu coração um sonho que, aos olhos dos homens, era uma loucura: construir um grande hospital, a casa alívio do sofrimento, para cuidar dos doentes e dos pobres necessitados. Eu era um frade simples, não possuía nada. O mundo ao redor estava devastado pela guerra. A miséria era grande. De onde viria o dinheiro para erguer um edifício tão grandioso, para comprar os equipamentos, para pagar médicos e enfermeiros? O dinheiro simplesmente não existia. Os engenheiros me traziam os projetos, os construtores me apresentavam as contas e os valores eram astronômicos. Humanamente era impossível, mas todas as noites eu me ajoelhava, não para pedir, mas para agradecer. Eu agradecia a Deus pelo hospital que eu já via em espírito, pelos olhos da fé, pelos leitos que já curavam, pelos médicos que já trabalhavam. Eu confiava, e então o milagre começou a acontecer. Não de uma só vez, mas em um fluxo contínuo. Um dia chegava uma carta dos Estados Unidos com o cheque de um homem que eu nunca conheci, que sonhou comigo e sentiu no coração o desejo de ajudar. No outro, muitas pessoas com valores pequenos, dizendo que aquilo era o que podiam fazer, que Deus tocou o coração para entregar para minha obra.
Pequenas doações chegavam de toda parte, de pessoas que não eram ricas, mas que queriam ajudar. O dinheiro surgiu do nada, quando chegava o dia de pagar os trabalhadores da obra. Sempre aparecia uma oferta, uma doação com o valor exato. Precisávamos de um equipamento caro e os empresários ligavam oferecendo exatamente aquele equipamento como doação. Os homens viam tijolos sendo empilhados, mas eu via a mão de Deus. Eu via a mão da providência construindo cada parede. Se Deus pode construir um hospital inteiro do nada, usando um frade sem recursos como um instrumento, apenas pela força da fé e da oração, o que Ele não pode fazer por você? O que Ele não pode fazer para trazer a solução para os seus problemas, para colocar a comida na mesa, para abrir uma porta de emprego, para trazer a restituição que você tanto precisa, os recursos necessários para essa grande obra. A sua necessidade, por maior que pareça, é pequena diante do poder daquele que criou os céus e a terra. Acredite nisso com todo o seu coração. Eu me lembro também de um homem, um pai de família, de um vilarejo próximo. Ele não era um homem de grandes posses, mas tinha um pequeno armazém, um negócio de família que sustentava sua esposa e os seus 4 filhos com dignidade. Um dia, uma crise se abateu sobre toda a região. As vendas caíram drasticamente. Os fornecedores começaram a cobrar dívidas antigas. E ele, por mais que trabalhasse de sol a sol, via seu pequeno negócio afundar como um barco em uma tempestade. Ele veio até mim, no confessionário. Eu não precisei que ele dissesse muito. Eu via em seu rosto, sulcado pela preocupação, o desespero de um pai que teme não poder colocar o pão na mesa de seus filhos. Ele me disse, com a voz embargada: Padre, eu vou perder tudo. Devo a todos e não tenho como pagar. Sinto a vergonha me consumir. O que eu faço? Eu olhei em seus olhos e, pela graça de Deus, vi além de suas dívidas. Vi uma fé pequena, mas sincera. Uma semente que precisava apenas de uma gota de esperança para germinar. Eu lhe disse com firmeza: Filho, a sua dívida não é maior que a providência de Deus. Vá para casa esta noite antes de dormir. Não peça nada a Deus. Apenas agradeça. Agradeça pela sua família, pela sua saúde e agradeça pela solução da sua dívida, como se ela já estivesse paga. E depois durma em paz. Ele me olhou confuso e disse: Agradecer? Como poderia agradecer em meio à ruína? Mas ele obedeceu. Foi para casa e com dificuldade fez o que eu lhe disse. Na manhã seguinte, um homem que ele nunca tinha visto antes entrou em seu armazém. Era um comerciante de uma cidade distante que estava de passagem. Ele olhou as prateleiras quase vazias, conversou um pouco e de repente fez uma proposta. Ele disse: Gostei deste lugar, gostei de você. Preciso de um parceiro de confiança nesta região. Eu quito todas as suas dívidas e te forneço toda a mercadoria que precisar. Você me paga depois, sem juros, quando o negócio se reerguer. Eu confio que vai dar certo. Ele então ficou sem palavras. O valor que o homem lhe ofereceu para quitar as dívidas era exatamente o que ele devia, até o último centavo. O dinheiro surgiu do nada, através de um estranho que Deus enviou. O armazém não só se recuperou, como se tornou o mais próspero da região. O milagre não foi apenas financeiro,
foi a restauração da sua dignidade e da sua fé. O que parecia o fim, na verdade, era o começo de uma dupla honra que Deus havia preparado para ele. E tudo começou com um simples, mas poderoso ato de fé: agradecer antes mesmo de ver. A moral da história não é sobre um comerciante distante, mas sobre o poder da sua própria fé. O milagre dele começou no momento em que ele parou de olhar para as prateleiras vazias, no momento que ele parou de olhar para os problemas e começou a olhar para o Deus da provisão. Ele agradeceu pela solução antes que ela aparecesse. Ele acreditou no milagre antes dele ser concretizado. Este é um dos grandes segredos espirituais. A sua gratidão é o que liga a sua vida aos milagres, à providência dos céus. Ela abre portas que a dúvida fecha, porque a dúvida é a falta da fé, é o contrário da fé. A gratidão pelo milagre que vai acontecer atrai a providência divina, enquanto a reclamação a repele. Eu sei que em breve, muito em breve, eu vou ler aqui o seu testemunho. O testemunho de como o recurso, a providência dos céus te alcançou e de como a sua vida foi completamente transformada. Muitas vidas já foram transformadas por meio deste canal e a sua será a próxima. Eu peço que você deixe o seu like, o seu gostei, que você se inscreva aqui no canal. Como um ato de fé, registre o seu nome aqui nesta corrente de oração. Inscreva o seu nome, clica em inscrever-se. Vai aparecer um sininho, você marca ele também para receber todas as notificações. Desta forma você está inscrito, você está registrando o seu nome aqui neste canal Segredos Espirituais, que tem abençoado tantas vidas. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você. Eu te abençoo e intercedo por você agora e sempre. Fique em paz, pois a sua vitória já foi decretada nos céus. Que as portas se abram, que a providência chegue e que o milagre aconteça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai digitar amém e vai dizer que assim seja. Não se esqueça de compartilhar esta oração, de acessar o canal Segredos Espirituais e conferir outras orações, outras mensagens e segredos espirituais para a sua vida. Entre aqui no canal e Deus vai tocar o seu coração para você entrar em outro vídeo. Até a próxima.